meus cantinhos nas igrejas. Eu fui eleito 4 vezes deputado federal, 3 em Minas e 1 na Paraíba. E eu sou muito grato ao pastor Galdino pelo que ele fez comigo. Agora eu estou aqui ao lado dele até as eleições, pagando essa dívida também, andando com ele, ajudando ele na sua jornada como candidato a deputado federal. Por isso que eu estou aqui, mas acima de tudo está a minha alegria em participar dos cultos da minha igreja, da qual eu pertenço desde quando nasci, porque os meus pais já eram membros da Assembleia de Deus quando eu nasci. Estou na Assembleia de Deus até hoje, nunca saí da Assembleia de Deus. Dificuldade temos passado, lutas temos passado, dissabores também, ciladas e armadilhas de todos os jeitos. Mas graças a Deus, sempre na igreja, louvando e glorificando o nome de Jesus. Meus netos e queridos irmãos, nesta noite eu vos falarei do maior espetáculo da terra. O maior espetáculo da terra não é os acontecimentos que se realizam de 4 em 4 anos aqui no mundo inteiro, como as Olimpíadas, Jogos de Inverno, onde eles fazem grandes espetáculos no início e no final. Mas o maior espetáculo da terra não são estes espetáculos dos homens. O maior espetáculo da terra, eu vou ler na Bíblia qual é. Abram suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, e o versículo, uns 2 ou 3 versículos do capítulo 27 do Evangelho de São Mateus, e vamos ler o versículo 31, 32 e 33. Aqui está o maior espetáculo da terra. E diz aqui a Bíblia, versículo 30: e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe vinho, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos e lançaram sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo próprio profeta: repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sorte. Meus irmãos, este acontecimento não se dará jamais sobre a face da terra. Nunca houve antes deste acontecimento algo igual, e nem haverá jamais outro espetáculo igual a ele. Na cátedra de Moisés estavam assentados os principais de Israel, que julgavam ser o dono da verdade. Mas este espetáculo da terra, que foi a crucificação de Jesus, revelou ao mundo que a verdade
não está com os homens, a verdade está com Deus, a verdade está com Jesus. Quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos queridos, neste espetáculo do Gólgota, estava ali um homem conhecido como um centurião, com os seus 100 soldados, não como um curioso para apreciar aquele espetáculo da morte de um homem, para apreciar curiosamente o espetáculo do Gólgota. Mas o homem que foi enviado para o Gólgota com uma incumbência especial: cuidar e vigiar o corpo de Jesus. Porque havia rumores em Jerusalém de que os discípulos de Jesus iam se levantar contra a morte do seu Senhor. E por isso mandaram aquele centurião ao Gólgota com 100 soldados para vigiar o corpo de Jesus. Foi um espetáculo sem igual, porque foi um homem como criatura julgando e condenando o Criador. Jamais acontecerá isto pela segunda vez. E diz-nos a Bíblia que aquele homem, vendo e ouvindo tudo o que acontecia naquele espetáculo do Gólgota, bradou alto e embolsou, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E do outro evangelho diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Irmãos queridos, quando nós voltamos a nossa mente e o nosso coração para aquele espetáculo da cruz, nós nos sentimos o quanto Deus nos ama. Não foi sem motivo que quando cravaram-lhes os cravos em suas mãos, ele bradou e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sim, meus queridos irmãos, porque o acontecimento da cruz, o espetáculo do Gólgota, tinha uma finalidade: salvar a minha alma e salvar a sua alma por meio do seu sacrifício. E por isso, quando ele bradou: perdoa-lhes, ele estava perdoando não somente os homens que cravavam-lhes os cravos, mas estava pedindo a Deus Pai que também perdoasse os príncipes que estavam ali criticando e zombando de Jesus. Pediu perdão também para seus familiares que estavam ali. Pediu perdão para os principais em Israel que também estavam lá naquele espetáculo. Aquela sua palavra também pedia perdão para os gentios, na pessoa dos romanos que ali se encontravam. Enfim, meus queridos irmãos, perdão significa misericórdia de Deus para o homem perdido e pecador. E por essa razão é que o grande salmista Davi sempre dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, pelas tuas grandes benignidades. Porque misericórdia é perdão.
misericórdia é favor de Deus ao homem para dar-lhe a salvação e dar-lhe uma atestado de que ele é cidadão do céu. E quando ele dizia, pela tua benignidade, estava o salmista dizendo, sim, Senhor, pelo teu prazer em fazer o bem. Porque benignidade quer dizer prazer em fazer o bem. O homem é rebelde, o homem é um desafiador de Deus, mas Deus o ama e tem prazer em fazer-lhe o bem. O que nós fazemos, meus queridos e diretos irmãos, em perdoar e em procurar fazer o bem ao próximo, não é nenhuma virtude que nós temos, são os atributos de Deus atuando em nossas vidas, porque agora somos novas criaturas em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício na cruz. E aquele espetáculo da cruz, nos diz a Bíblia, foi tão grande que o centurião e os homens que estavam com ele não suportavam, estavam bradando que Jesus era o Filho de Deus, porque houve uma transformação em suas vidas. Nós vamos ver daqui a pouco como está acontecendo. O historiador José, um dos maiores escritores da história dos hebreus, ele disse nos seus escritos que quando houve trevas lá no golpe, pelo espetáculo da morte de Jesus, quando houve aquelas trevas tremendas que caiu sobre a terra, diz ele nos seus escritos que era tão espessa aquelas trevas que se podia palpar. Jamais houve isto sobre a terra e jamais haverá outro espetáculo igual, porque era a repulsa da natureza contra o homem que condenava e matava o seu Criador. E ainda aquele mesmo escritor continuou escrevendo o espetáculo da cruz. E ele fala que naquele momento das trevas houve um acontecimento especial, pois o centurião, segundo ele, aproximou-se da cruz e, abraçando-se à cruz de Cristo, ao pé da cruz, como que dizendo: eu, como o vigia deste corpo, em meio a estas trevas, ninguém poderá atingir este corpo se não passar por mim. Por isso agravou-se a cruz de Cristo no meio das densas trevas. A Bíblia não diz, mas eu imagino que naquele momento o sangue que vertia da coroa de espinho que puseram sobre Jesus gotejou sobre a cabeça daquele centurião. Ainda que a Bíblia não diz, mas eu creio que foi naquele momento quando ele se aproximou da cruz para proteger o corpo de Jesus, que foi atingido pelo poder precioso do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque
trevas do pecado. E é ali, nas trevas do pecado, que Jesus vai ao encontro do homem, a sua função especial, que era salvar o pecador. Ele vai ao encontro do pecador no meio das trevas. Porque Jesus não veio para os que são sãos, veio para os doentes, para os que estão em trevas. E aí vem aqui a palavra, e eu digo que abraçado à cruz de Cristo, naquela escuridão, o sangue de Jesus rodeou sobre a sua cabeça. Bastava uma gota do sangue de Jesus sobre ele. Porque, meus queridos irmãos, está escrito na palavra de Deus que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, purifica o homem de todo o seu pecado. Não é apenas a confissão, pastor. Confessar é necessário, mas sem a atuação do precioso sangue de Jesus não há perdão. Por este motivo é que eu creio que em meio àquela densas trevas, e vendo o centurião os acontecimentos do Gólgota, tinha razão soberba para bradar alto e bom som: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Diz a Bíblia que até houve ressurreição dos mortos, foram vistos homens que ressuscitaram, depois que o véu do templo rasgou-se, de alto a baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, aberta a entrada ao templo. E diz também este historiador, é interessante isso, que a cortina do templo era tão grossa que se amarrasse em 4 cavalos para um lado, 4 cavalos para o outro, puxando em direção oposta, não tinham força para rasgar aquela cortina, porque ela era feita com tanta viação, com tanta força, que eles não podiam rasgar aquela cortina do templo. Mas uma palavra só de Jesus, irmãos, uma só palavra de Jesus pode converter o mundo inteiro. Uma só palavra de Jesus, quando disse: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. E quando isso aconteceu, o véu do templo rasgou-se. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs e amigos, saibam que pelo espetáculo do Gólgota, a porta da salvação está aberta para todos os homens, de todas as raças, de todo o grau de conhecimento e de cultura. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, veio para buscar os perdidos. E aqui no capítulo 27, quando nos diz que depois daquele espetáculo, o centurião bradou verdadeiramente: este era o Filho de Deus, sentiu que naquele ato Deus havia consumado aquilo que havia prometido aos homens, a salvação. E passou aquele espetáculo, o centurião foi embora. Nunca mais se falou daquele centurião. Ninguém sabe para onde ele foi, nem quem ele era.
Mas eu pergunto à igreja que está aqui esta noite: quem foi o primeiro que pregou o Evangelho em Roma? Quem levou o Evangelho para Roma? Há muitas informações a respeito disso, mas eu me imagino que aquele soldado romano, terminando a sua função em Jerusalém, naturalmente voltou para a sua terra, e lá ele disse: olha, eu assisti um espetáculo em Jerusalém de um homem chamado Jesus de Nazaré, que condenaram e o mataram numa cruz. Eu estava lá presente, e o que eu vi, posso testemunhar que aquele homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Eu creio que o primeiro missionário em Roma deve ter sido o centurião do Roma. E ainda mais, meus irmãos queridos, que é importante é ter na mente e no coração que aquilo que Deus faz para o nosso bem nunca será jamais apagado ou desfeito. O que Deus prometeu, Deus cumpre. E nesta noite Ele está aqui para cumprir a sua palavra no seu coração. Ainda que você esteja rodeado dessas nuvens, dos acontecimentos deste mundo, aproxime-se da cruz de Cristo, porque dela sai virtude para renovar as nossas vidas espirituais. Como é bom estar na igreja, como é bom cantar hinos e louvores a Deus, como é bom ouvir músicas de adoração a Deus, não é? Como fazia Davi para espantar os espíritos maus que perturbavam Saúl. Como é bom pregar a palavra de Deus para renovar dentro de nós esta confiança de que não somos uma sociedade. Nós não somos uma sociedade. Nós somos o corpo de Cristo por causa do grande espetáculo do corpo. Meus amados irmãos, eu vou terminar, mas quero convidar os que aqui estão a que não deixe passar a oportunidade de fazer um encontro com Cristo nesta noite. Receba-o como seu Salvador. Acredite que Ele morreu para salvar a sua alma. Acredite que Ele morreu para renovar a sua vida espiritual. Acredite que Ele está vivo. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltou para o céu e vai estar intercedendo por nós. Meus amados irmãos, o maior espetáculo da terra, repito, foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo lá no mundo. E que o Senhor nos ajude a valorizar aquele acontecimento. Amemos e respeitemos aquele acontecimento do Gólgota, porque foi ali que nasceu a minha e a sua felicidade. E que nunca esqueçamos, como disse o Salmo 103, de nenhum dos benefícios recebidos do Senhor. Amém, irmãos? Olha, meus irmãos, no ano de 1935 foi editado um hino da água cristã, o 366 da água cristã de 1935. Eu tinha 3 anos de idade, 3 anos, quando editaram aquela água cristã.
em 35. Eu tinha esta arma até poucos anos atrás, mas eu a perdi nas minhas mudanças. Chorei muito a perda daquela arma, porque ela pertenceu ao meu pai, e eu guardava aquela arma como não era idolatria não, mas era amor ali, respeito à fé do meu pai. E ele me ensinou daquela arma um hino, que eu não vou cantar porque ele é bem grande, mas vou cantar 2 versos. Porque, irmãos queridos, eu observo durante esses anos, sabe uma coisa? A igreja não muda nunca. A igreja é a mesma. Os hinos que são cantados vão em uma só direção. É verdade que há deturpação em certos hinos. Isto é verdade, ninguém pode negar. Que há hinos que não são hinos, tem nome de hino, mas não são hinos, não é? Os músicos sabem disso. Não são hinos. Hinos são aqueles quando você canta, a minha alma entende e recebe o que você está cantando. Às vezes canta-se hinos na igreja que ele não passa do teto, fica aqui debaixo mesmo, não sobe lá para o céu. Nós queremos cantar hino na igreja que suba para o trono de Deus, para que de lá venha a resposta do nosso louvor. Porque o que é louvor? Louvor é a gratidão a Deus pela salvação das nossas almas. E diz aquele hino, número 366 da Harpa Cristã. E 1935, eu aprendi este hino, eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, meu pai cantava e me ensinou a cantar esse hino. Diz assim, alguns antigos aqui devem lembrar deste hino. No exílio bem distante, minha terra vou cantar, é de todas as bela, com ela vivo o Senhor, é mais salubre o seu clima que desta solidão. Eu tenho saudades dela, oh, quando irei pra Sião, oh, bela Sião, minha terra é Sião. Eu tenho saudades dela, oh, quando irei pra Sião, seus ilustres habitantes são iguais perante as leis, não demonstram qualidades, adorando ao Rei dos Reis. É de todas a mais justa a sua legislação. Eu tenho saudades dela, oh, quando irei pra Sião, oh, bela Sião, minha terra é Sião. Eu tenho saudades dela, oh, quando irei pra Sião. Escute bem agora. Ali nunca se falou com o cordeiro, o novilho
Eu tenho saudades dela. Oh, quando irei pra Sião, todos. Oh, bela Sião, minha terra é Sião. Eu tenho saudades dela. Oh, quando irei pra Sião. Irmãos, todos nós vamos morar naquele lugar, porque todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não é verdade, irmãos? E o último verso diz: são as verdes as pastagens, são as doces os frutos lá, que me apertam as saudades. Oh, quando chegarei lá, sempre as águas cristalinas, vem a imaginação. Eu tenho saudades dela. Oh, quando irei pra Sião. Oh, bela Sião, minha terra é Sião. Eu tenho saudades dela. Oh, quando irei pra Sião. Quantos querem morar em Sião? Quantos querem morar em Sião? Vamos para lá. Hinos que a gente cantava quando era criança, meus 5, 6 anos de idade, e ainda hoje estou cantando esse hino, pela graça de Deus. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade. Deus vos abençoe. Ore por mim e ore pelo irmão Elias Galdino, que está viajando comigo por esse estado de Minas Gerais. E ajudem-me, e olha.